Olá, tudo bem? Pessoal, eu sou a Tete Alckmin, terapeuta holística, trabalho com espiritualidade, com desenvolvimento consciencial e a minha missão aqui é te ensinar a curar as dores da sua alma com exercícios práticos e simples para serem feitos no dia a dia, que não mudem sua rotina, mas que fazem toda a diferença na sua parte energética, de equilíbrio, de prosperidade e de cura interior. Tá bom? Hoje eu trouxe um tema. Eu perguntei aqui mais cedo no meu Instagram se as pessoas conheciam a lei da atração e muitas pessoas me responderam que conhecem a lei da atração, outras que ainda não conhecem a lei da atração. E eu acho que é um tema interessante, um tema bastante atual e que se fala muito no mundo da espiritualidade, né? Quando a gente está entrando nessa história de conscientemente melhorar a nossa vida e mudar a nossa realidade através das energias, a gente entra muito nessa história do que eu estou atraindo para minha vida, dessa questão de foco do pensamento. E aí você pode estar perguntando, nossa, mas ela acabou de falar que trabalha com cura interior e né, a missão é curar dores da alma. Por que eu tô falando aqui de lei da atração? Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre prosperidade. E o dia que eu postei esse vídeo, eu fiz uma enquetezinha ali no meu Instagram, perguntando se você se sente próspero. Se você sabia reconhecer as coisas na sua vida, que você já podia se sentir próspero e agradecer por elas. E assim, várias pessoas colocaram de forma muito sincera que não se sentem prósperos. E eu acho que essa é uma realidade, sabe? Eu até falei naquele vídeo sobre o que era prosperidade, de fato, o que é prosperidade. Se prosperidade é só alcançar dinheiro, a questão financeira. No vídeo eu explico que não, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois aqui nesse vídeo, mas que a gente de fato relaciona prosperidade com riqueza financeira é um fato, a gente inclusive confunde prosperidade com isso. E aí, quando as pessoas falaram que não, isso me veio como uma dor muito forte na alma das pessoas. A dor de não se sentir capaz de realizar, a dor de não se sentir próspero, de não ter as coisas na vida, de não alcançar os desejos, né? Alcançar as coisas que a gente gostaria, de ter possibilidade de comprar coisas, de viajar. Então, assim, a gente liga muito a nossa felicidade a uma prosperidade financeira e quando a gente não tem, aquilo é uma grande dor. Tanto é que a maior parte do tempo e grande parte dos problemas que causam estresse, que as pessoas investem o tempo inteiro na sua vida, é no trabalho para conseguir o quê? Dinheiro. Porque através do dinheiro, é uma crença, você pode até colocar como um fato, mas eu estou trazendo aqui uma forma de pensamento. Através do dinheiro eu tenho as coisas que eu consigo, e essas coisas que eu consigo me trazem felicidade. Essa é uma associação que é muito comum hoje em dia. Agora nós vamos pensar se ela é de fato verdadeira ou não, né? Se é só isso. Que dinheiro pode trazer felicidade? Pode. Mas seria esse o caminho da felicidade? E esse será o caminho da prosperidade? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, acho que para começar, eu sei que várias pessoas conhecem a lei da atração, já leram sobre a lei da atração, mas outras não, então deixa eu explicar um pouquinho do que eu tô falando aqui. Vou começar na parte mais recente assim da história. No ano de 2006, saiu um filme, um documentário, meio filme, meio documentário, chamado O Segredo. E nesse documentário, vários estudiosos de metafísica e várias pessoas que são renomadas no campo da metafísica, desses estudos espirituais, foram para esse documentário falando de bases filosóficas que reforçariam a teoria de que quando você foca seu pensamento, você atrai para sua vida as coisas que você quer. E aí tem várias formas e várias ferramentas para você usar. Eu vou explicar isso mais tarde.
Mas eu só queria falar o seguinte, a gente associa muito com essa nova onda de livros que vieram depois, e assim, centenas de milhares de vendas de livros descrevendo a lei da atração. Então é um assunto que é muito comum, né? O segredo, depois veio o poder, e uma infinidade de livros depois disso, né? Depois desse marco com o documentário. Mas não é um movimento que começou com o segredo. Esse movimento da lei da atração começou com a sociedade filosófica nos Estados Unidos, chamada Novo Pensamento, que foi fundada no início do século XIX, e eles traziam esse conceito que o foco no pensamento pode curar. Era uma cura através do pensamento. E o embasamento deles também, filosófico, vinha de estudos de bases de origem grega, de origem romana, de origem egípcia, de origem védica, de origem chinesa. Então eles começaram a estudar todas essas filosofias antigas e trazer o que essas filosofias falavam do relacionamento de pensamento, de consciência, de sentimento, e como que a gente e como no mundo a nossa realidade se manifestava a partir disso. Então o início desse movimento não foi agora, foi lá no início do século XIX. Inclusive, como uma curiosidade, essa expressão, a lei da atração, a primeira vez que ela aparece num livro foi no livro de Helena Blavatsky, que chama Isis Sem Véu. Helena Blavatsky foi a fundadora da teosofia, né? Da Sociedade Teosófica da Teosofia. É uma linha que eu me direciono muito das coisas que eu falo aqui vem da teosofia de Blavatsky. Eu admiro demais o trabalho dela, acho absolutamente coerente. E foi uma mulher que estudou, que ela mesma trilhou esses caminhos no Oriente. Então, é uma mulher de um grande valor, assim. Quem não conhece, vale a pena pesquisar. De repente, para frente, eu venho aqui fazer um vídeo sobre quem foi Helena Blavatsky. Mas, então, essa expressão da lei da atração, a primeira vez foi escrita por Helena Blavatsky no livro Isis Sem Véu. E aí, gente, o que na forma prática essa lei da atração fala, né? Ou que eu vou colocar essa lei da atração, esse movimento do novo pensamento, né? Dessa sociedade do novo pensamento. Que você foca, que a forma como você pensa materializa no mundo as coisas como você quer. Então que a gente tem que prestar muita atenção nos nossos pensamentos para que nós não tenhamos pensamentos ruins sobre nós mesmos ou sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Então assim, eles puxam essa presença muito grande de pensamento. Então eu vou dar um exemplo. Vamos lá, se eu me olho no espelho e me acho feia, ou se eu me acho incapaz em alguma coisa no meu trabalho, ou se eu me acho se eu acho que eu não tenho prosperidade, se é um entendimento que eu vejo ao meu redor, eu tô sempre pensando, nossa, mas me falta isso eu não alcancei ainda, nossa, eu queria ter 10 milhões de dólares na conta, mas eu não tenho 10 milhões de dólares, então meu pensamento está focado no que eu ainda não tenho, não no que eu já consegui. Então assim, são exemplos na parte prática de como a gente, às vezes, tem pensamentos que são os pensamentos negativos em relação a nós mesmos e a nossa condição no mundo. E esses pensamentos, geralmente, eles vão gerando essas preocupações na nossa vida. Olha, eu não tenho, eu tenho que correr atrás, eu tenho que isso. Ai, eu não tô me sentindo bonita, então eu sou feia, então de repente eu tenho que me esforçar para ser algo que eu nem sou. Porque existe um conceito social que, beleza, tô citando um exemplo, que tem um padrão que tem que ser seguido. Então, assim, eles falam
que nós precisamos começar a olhar para nós mesmos e mudar a forma de pensar. A forma de que a gente pensa na nossa vida é muito séria. Se você, por exemplo, se você sai de casa e acha que tá frio, faz uma mentalização, tô vendo que aqui tá chovendo hoje, não tá frio nada, mas tá chovendo. Faz uma mentalização, se eu for nessa chuva eu vou pegar uma gripe, você direcionou o seu pensamento, você vai pegar uma gripe. Agora, do contrário também, não, eu posso sair que eu não vou pegar gripe nenhuma. É como se o meu pensamento direcionasse tudo o que acontece na minha vida. E lei da atração é isso. Então, quando eu coloco foco em uma coisa, essa coisa ganha força, e com a força que eu coloquei, ela vai ser atraída na minha vida. É um exemplo bobo, mas a gente sempre faz vaga em estacionamento, né? Você sai falando, nossa, você entra num lugar lotado, você precisa de uma vaga. É como se fosse assim, eu vou nesse estacionamento, mas nunca tem vaga, eu não vou conseguir estacionar. Não vai conseguir estacionar, porque você já direcionou seu pensamento para não conseguir estacionar. E aí a lei da atração fala, não, eu vou tendo certeza que eu vou estacionar, porque eu já foquei que vai ter uma vaga para mim. E aí, gente, é interessante, tô dando exemplos muito básicos, assim, simples, para ilustrar, mas é isso, é um foco direcionado de pensamento que muda a nossa realidade, porque a gente atrai para a nossa realidade o foco daquele pensamento. E eles falam que é importante você não só focar, que além de você focar sua intenção, né, sua imagem, você ter uma imaginação criativa. É como se fosse isso, como se você conseguisse no seu mental visualizar, é uma visualização criativa, era a palavra que eu queria. Você conseguisse visualizar aquilo que você quer manifestado na sua vida. Então vou imaginar aqui. Eu quero fazer uma visualização. Eu quero no meu futuro morar numa casa grande que tem uma piscina e que eu tenha, sei lá, 10 cachorros. Eu amo cachorro, eu quero 10 cachorros. Eu posso sonhar com o que eu quiser. Sonho não tem limite, né? Então vou sonhar com 10 cachorros e essa casa vai ser branca. Eu vejo um coqueiro na frente e vou lá colocando uma riqueza de detalhes na minha mente do que eu quero. Quanto mais detalhes, mais real, mais eu tô focando a minha imaginação criativa, o meu foco mental, porque eu tô pensando, isso é mente. O meu foco mental em uma coisa que eu quero manifestar. Então eu quero emprego, quero muito emprego de alguma coisa. Eu fecho o olho, imagino quanto é que vai ser o emprego, quanto que eu vou ganhar, como é que vai ser o ambiente, que tipo de sala que eu quero ter. Isso você ainda não alcançou, aquilo não existe no mundo físico, mas você fecha o olho e você tem esse foco de imaginação naquilo que você quer materializar no mundo. E é engraçado, não é engraçado não, mas assim, um dos exercícios que é muito comum mandarem fazer, e eu já fiz muito nessa história de lei da atração, é que você escrever aquilo que você quer manifestar, você montar um plano de quanto tempo, o que você vai manifestar e descrever direitinho o seu sonho. Eu vou até mostrar para vocês, assim, que de fato eu já fiz, eu falo que é engraçado, mas não é não. Um dos exercícios que esse pensamento, eu vou falar que quem segue a lei da atração faz, são esses quadros de colagem. Isso chama... em inglês chama vision board, em português um quadro de visão, que é para você colocar no seu quarto com figuras e imagens que você recorta de coisas que você gostaria de ver na sua vida, para aquilo ser uma reafirmação mental, para eu não esquecer disso. Então eu coloco do lado da minha cama. Esse eu já tirei, esse é muito antigo. Mas eu quis trazer para vocês a imagem do que eu tô falando, que é quadro de realizações, seria isso. É um quadro de visualização, uma tradução muito literal. Para você colocar ali no seu quarto, do lado da sua cama, e para você ver todos os dias aquilo que você quer manifestar. Então ali tem um... E gente, é o que você quiser mesmo, porque
sonho não tem limite, né? A gente pode querer o que a gente quiser, assim, a gente pode sonhar o que a gente quiser. E aí, essa coisa de escrever num caderno, de você ter um mural onde você coloca essas coisas em imagens para trazer à mente e que você, quando você vê, você atrai, que você está direcionando mais o pensamento, tornando aquele pensamento mais forte, trazendo aquilo para a realidade. Eu estou citando quais são os exercícios que geralmente se lê, né, nesses livros, a lei da atração, e aí tem uns livros de exercício em relação a como que você manifesta isso na sua vida. Se tem alguns exemplos aqui, através de escrita, através de afirmações positivas, através de mudar seu pensamento em relação a você, através de observação dos pensamentos, foco, imaginação criativa. E outra coisa que eles falam que é muito importante é que não basta só a imaginação por si só. Então, assim, quando eu fecho meu olho e eu tô ali imaginando alguma coisa, eu tenho que imaginar como eu me sentiria. Vamos supor que eu quero ganhar na Mega Sena. Então eu fecho meu olho e falo, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu sentiria no momento que eu ganhei? E aí fechar o olho, junto dessa imaginação criativa, ver uma cena e colocar o meu sentimento. Porque no mundo, a manifestação, ela não acontece através só do pensamento, acontece também do sentimento. Então eles falam que o sentimento dessa visualização com o sentimento do que seria é uma coisa muito, muito forte. E, bom, e aqui eu passei para vocês a teoria de alguns exercícios da lei da atração, de coisas que eu já fiz, de coisas que eu já testei, e um pouco do embasamento, da onde que veio, da onde que surgiu esse movimento da lei da atração. Mas agora eu quero colocar a minha opinião, o que eu acho que funciona, quais são as partes interessantes e algumas coisas que eu acho que da forma como a gente coloca, como é direcionado assim nos livros, pra mim, gente, aí é uma opinião mesmo que eu tô dando, é um pouco simplista e que assim, e eu já fiz vários desses quadros e tem coisas que não é tão fácil realizar assim não, mesmo deixando lá todo dia. E eles falam assim, é claro que não adianta você ficar olhando para um quadro, você tem que fazer um cronograma, e você tem que fazer uma ação por dia e olhar para aquele quadro e pensar, tem todo um passo a passo. Mas eu vou fazer aqui umas considerações do que eu entendo, que é a parte que é interessante, que funciona e coisas que podem reforçar ainda mais. Nossa, assim, né? Quem sou eu para ir contra todas essas pessoas? Eu só tô falando que no aspecto prático, acho que tem que ser algumas coisas muito observadas, que são muito importantes e que de repente na forma como se coloca esses exercícios pra gente fazer ou montar o vision board fica alguma coisa muito simples e que não é bem por aí. Então vamos lá. E aí eu vou entrar naquilo que eu vim falando dos vídeos, né, para trás, sobre a nossa espiritualidade, sobre os nossos corpos, como que funciona pra gente trazer alguma coisa ao mundo material. Então, assim, a gente tem esse corpo de pensamento, né? Vamos voltar só um pouquinho, porque às vezes tem gente aqui que não viu os outros vídeos. Se não viu, vejam, tá tudo lá. Eu falo dos corpos sutis, até na apresentação do Instagram e desse canal de Facebook e YouTube. Então tem vários vídeos falando, mas a gente tem um corpo físico, um corpo etérico, que é um corpo de luz muito denso, um corpo... eu chamo de 4 camadas inferiores, tá, gente? Então, os corpos que nós temos que trabalhar, que ainda tem desafio, onde tem desequilíbrios que precisam ser equilibrados e curados, que compõem o ser humano, são 4 camadas invisíveis, camadas energéticas muito sutis, que são divididas, né, para que a gente entenda de uma forma didática como trabalhar essas camadas. Então a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo físico que a gente conhece, o corpo etérico que é um corpo de luz muito denso, teria uma terceira camada que é chamada de corpo astral,
o corpo emocional, e uma quarta camada, que é o corpo mental inferior. Então, a gente está falando, dentro desses todos, de todos esses corpos, seria onde estaria ali as dores da nossa alma, que eu tanto reforço que a gente tem que trabalhar. TT, temos 4 corpos e é só isso que nós temos, não temos mais corpos? Não, temos mais corpos. Eu estou usando aqui uma referência que fala, que também é da Teosofia, que fala que a gente tem 7 corpos sutis, né? Que inclusive o nosso corpo físico é energia, né? A gente é de energia condensada, energia atômica, mas que 4 desses 7 corpos seriam corpos que a gente chama de inferiores, que a gente tem que trabalhar essas energias ainda, que são corpos em desenvolvimento, e que a gente teria camadas energéticas ainda mais sutis que já são prontas, que elas não precisam de serem trabalhadas. O que a gente precisa, que é onde está a nossa consciência, onde está a nossa sabedoria, onde está a nossa manifestação da nossa presença divina, da nossa intuição pura, os grandes seres em todas as áreas, né, do conhecimento, da ciência, da filosofia, da medicina, que acessaram esses corpos superiores, trouxeram conhecimentos muito importantes para a Terra e fizeram uma mudança muito grande na evolução humana. Então, assim, que quando nós trabalhamos os corpos inferiores, a gente purifica, equilibra, limpa essas energias para que nós tenhamos acesso a esses corpos mais sutis. E através desse acesso, aí sim, a gente trazer essa parte de consciência divina. Mas o nosso trabalho aqui é ter esse acesso, é limpar esses corpos. E aí eu falei aqui dessa terceira camada, né? Hoje eu vou falar bem especificamente do corpo mental e do corpo emocional, porque a gente está falando desses corpos. Quando estão falando lá que se você foca a mente no pensamento, fecha o olho, tem a imaginação, você tem que imaginar e pensar, isso é um corpo mental. Eles estão se referindo, né, na lei da atração, a usar o campo mental para materialização junto com o campo emocional. E quando você sente, você fecha o olho lá, imagina que aquilo já está realizado, você emite uma vibração, a gente está falando de campo vibracional, você emite uma vibração de realização, de força, de luz, que aquilo ele vai ressoar, e quando aquilo ressoar, por atração, o nome da lei, aquilo voltaria. Então, aquilo que você emana é o que você volta. Se você está emanando pensamentos negativos, mais coisa negativa vem para sua vida. Se você está emanando pensamentos positivos, mais coisas positivas vêm para sua vida. E quando você fecha o olho e sente, você está reforçando ainda mais essa vibração. E eu já falei em alguns vídeos aqui que é o caminho, por exemplo, da cristalização de uma doença no físico, no nosso campo físico, muitas vezes não parte do físico, ela parte dessas camadas mais sutis de pensamento, de emoção, de corpo etérico, até se cristalizar como doença no físico. É por isso que nem tudo que a gente trata no físico a gente consegue curar, porque às vezes a fonte não é no físico, a gente tem que ter atenção a essas camadas mais sutis. E aí, gente, por que eu tô trazendo de volta essa consciência das camadas? Porque se as doenças se cristalizam no físico a partir do nosso pensamento, né, na camada de pensamento, das emoções, da nossa energia vital, né? Vamos falar das camadas que a gente está condensando aqui, então. Camada mental inferior, que é a do pensamento, camada astral ou emocional, que é das emoções, a camada do nível etérico, que é essa camada da energia vital, e depois cristaliza no nosso físico. Então, eu entendo, Maria Tereza, entendo que a gente precisa de todas essas camadas para manifestar no físico. A gente não tem como saltar uma camada para poder manifestar no físico. Para mim não faz tanto sentido. É maravilhoso que a gente já consiga ter um foco mental direcionado e consiga mudar a nossa forma de pensamento. Não é só maravilhoso, como é essencial. Mas passa
por um campo e que aí que eu acho que é a grande chave da questão para materialização na lei da atração, que é o seguinte: no corpo emocional, e eu já falei desse corpo várias vezes aqui, é onde está o nosso inconsciente, é a camada onde mora o nosso inconsciente, E aí, dentro do nosso inconsciente, das nossas questões inconscientes, o que a gente entende que nós somos, como a gente funciona na nossa vida, aquilo que a gente gostaria de ter, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente programa na nossa vida, aquilo que a gente acha que a gente é 10% do nosso consciente. 90% faz parte de uma camada que é uma camada do que a gente considera inconsciente, e essa camada é uma camada que direciona a gente o tempo inteiro. Então a gente vive muito mais no nosso inconsciente do que o nosso consciente. E assim, eu já expliquei em vários vídeos isso. O problema do nosso inconsciente é que a gente vai colocando coisas no nosso inconsciente de conteúdos de muito trauma, de muita dor, de memórias muito negativas, de raivas, tudo isso que a gente não quer sentir, que a gente não quer reviver, que a gente viveu e que doeu muito, a gente vai colocando nessa camada do inconsciente, nessa camada ali do corpo emocional. E aí, gente, a gente começa a colocar várias coisas e o nosso emocional, ele fica assim, né, lotado de coisa, e a gente tentando fechar uma porta que tá ali abarrotada, te empurrando de volta. E por que eu tô falando disso? Porque vamos lá voltar no raciocínio da lei da atração, de como você se manifesta uma coisa. Ok, fechei meu olho, pensei que eu quero muito uma casa, a casa lá com os cachorrinhos e tudo mais, que eu quero manifestar isso, sentir a emoção, e aí acho que vai ser maravilhoso. E quando eu realizar, peguei aqui o meu quadrinho, coloquei essa casa lá, super bonitinha a casa, consegui pensar em todos os detalhes, comecei a escrever a casinha no meu papel, né, seguindo todo o protocolo. E aí eu senti, então tá, você tem que pensar e manda pro universo, e se você mandar aquilo pro universo e não contestar aquilo, maravilhoso, é como se você entrasse em realização. Só que a questão aqui é a seguinte: o conteúdo emocional, a gente tá quase que 90% desse conteúdo emocional. Então vamos supor que você quer muito essa casa porque uma das grandes dificuldades que você tem na vida, uma das grandes dores que você tem na vida é com dinheiro. Você não se acha capaz de realizar, você acha que você não tem inteligência suficiente. Alguma coisa aconteceu quando você era pequenininho na escola, que você se sentiu mais burro que os outros meninos. De repente um trauma de infância. De repente você teve uma vida que você achou que por alguma razão dinheiro não fosse uma coisa boa. Vou citar um exemplo para vocês. Exemplo pessoal mesmo. Meu pai trabalhou fora muitos anos. Assim, praticamente desde quando eu nasci, ele viajava na segunda e voltava na sexta-feira. E eu encontrava com meu pai aos finais de semana. Eu, quando criança, eu construí uma crença que porque ele trabalhava fora, que para ter dinheiro, que para trabalhar, para viver confortavelmente, teria que haver um sacrifício, porque para mim, como criança, era muito doído não ter o meu pai em casa. Isso foi por mais de 15 anos, assim. Acho que ele, quando de fato ele parou de trabalhar nessa empresa fora, em outro estado, eu estava com meus 18, 19 anos. Então, assim, eu vivi isso na minha vida e aquilo se tornou um padrão de dor. Eu estou trazendo para vocês uma consciência que eu descobri com os trabalhos ao longo da minha vida. Mas aí, na hora que você fala que você quer muito ganhar dinheiro e que você quer trabalhar e que isso é uma coisa que você quer alcançar,
E se dentro, lá no seu conteúdo emocional, você tiver uma memória dessa, que você quer ganhar dinheiro, mas que dinheiro vai te trazer uma tristeza, porque você tem que abrir mão de muita coisa que é importante para você. Tô falando para mim. Eu vivi com essa crença há muitos anos. Então, o corpo emocional que funciona, que a gente tá ali 90% do tempo funcionando nisso, fala, ok, não vai rolar. Por quê? Porque aquilo é uma defesa. Você entra num sistema de autossabotagem. O que pode acontecer? Se você tiver uma crença dessa de infância ou de outras vidas, nosso corpo emocional, a gente tem crenças de outra vida. Então vamos supor que outra vida você foi numa religião que você fez um voto de pobreza. E aí você chega nessa vida e fala, não, eu quero essa casa de, sei lá, 5, 6 milhões de dólares, é dinheiro pra caramba, mas eu quero, eu mereço. Mas você tem ali na sua alma um voto de pobreza, porque em algum momento você acreditou que dinheiro não fosse uma coisa ligada a Deus. Tá lá no seu conteúdo emocional. E aí você fecha o olho, você pensa que coisa mais linda, maravilhosa essa casa. Mas na hora que você vai para sua vida real, na hora que você entra no seu mundo real e que você dá a primeira esbarrada em uma pessoa, em alguma circunstância que te traz à tona, pode ser, por exemplo, assim, uma chance, por exemplo, de eu explodir a carreira. Às vezes aquilo, porque eu tenho uma crença limitante de me dar tanto pânico, que a gente se auto-sabota, é uma coisa muito doida, e atrai não ser próspero e não ser feliz, porque de certa forma aquilo tá contra o conteúdo que você tem dentro da sua alma. Gente, aí eu tô falando de uma coisa muito mais sutil do que a explicação da lei da atração. Então, assim, o grande problema para as pessoas não realizar, porque vamos falar sinceramente, é muito fácil fazer um quadrinho e pregar as figurinhas e olhar para ele todo dia e direcionar o pensamento e escrever, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Eu já fiz muito isso. Nossa, e olhar e querer me enxergar. Gente, se eu olho no espelho e quero me enxergar de uma forma maravilhosa e tudo mais, mas se o meu corpo emocional tem algum problema lá na infância, que eu me senti mal e que eu cresci achando que eu não tinha valor, o meu pensamento de adulto, o meu foco do pensamento, ele dura pouco tempo. Porque ao longo da minha vida, a próxima vez que eu esbarrar em alguém que eu achar que eu não tenho valor ou que isso foi colocado na minha vida, eu já cortei a minha realização. Então a gente manda, assim, eu não vou falar que é um problema, mas o que acontece é que a gente faz esse foco e manda essa vibração toda e dali a pouco, acontece alguma coisa que mexeu no seu emocional. Lembra que a gente tá lá tentando tirar tudo do emocional e quando o emocional vem à tona, geralmente é por uma explosão. Então, acontece alguma coisa na sua vida que te traz esse conteúdo emocional e o conteúdo emocional que mais volta no nosso presente pra gente trabalhar ele. E aí, o que acontece? Você acha que você quer uma coisa, mas às vezes lá dentro você tá vibrando. Lembra do sentimento? O sentimento tem que ser eu alcancei. Quando você fala eu alcancei, mas o seu sentimento você não vai alcançar nunca. Você nem merece. Eu quero aquele dinheiro. Não, dinheiro não é bom. Dinheiro é uma coisa ruim, lembra? Por que você fez um voto de pobreza lá atrás? Não, dinheiro é maravilhoso. Mas você sofreu tanto. Te trouxe tanto sofrimento na infância. Eu tô fazendo aqui a figurinha do nosso ego e ali do nosso conteúdo emocional conversando. Pra gente entender mais ou menos como é que funciona. Então, assim, pra mim a grande chave da não manifestação de uma forma muito simples, né, através desses exercícios, e é claro, eu não estou falando que esses exercícios não são bons, são maravilhosos, você já está dando um passo de compreensão, mas é isso, primeiro que assim, que a gente às vezes, vou dar um exemplo aqui, se eu coloquei aqui, olha só, esse meu quadro tem, vamos colocar aqui, eu coloquei uma nota aqui, ó, eu acho que essa nota é de $1 milhão. $1 milhão. Aí coloquei aqui. Aí eu olho para esse quadro todo dia e falo assim, olha, eu quero $1 milhão na minha conta.
E aí eu foco US$ 1 milhão, vou trabalhar US$ 1 milhão, US$ 1 milhão. E aí, se na hora que eu bato o olho naquilo ali, volta o meu sentimento do eu não mereço, US$ 1 milhão não é bom, eu não acho que eu mereço, o que mais conta não é o pensamento, é o sentimento. E às vezes aquilo desperta em você um sentimento de escassez. Você provavelmente vai começar a atrair na sua vida não US$ 1 milhão, mas as circunstâncias necessárias para você trabalhar através da sua vida. Você vai ser dado a chance de trabalhar o esvaziamento daquele conteúdo, aquela cura em relação àquele problema com a questão financeira que eu tenho. Que a gente veio aqui na vida para aprender, para crescer e para se curar. Então, na hora que você sente eu falo que quando o conteúdo emocional vem à tona é porque ele já está pronto para trabalhar. Mas assim, e a gente se frustra, fala, nossa, não acontece lei da atração, não acontece nada. Acontece, mas tem que ter todo um movimento certo para ela acontecer, e muitas vezes a gente está no nosso inconsciente barrando esse acontecimento através das nossas dores, das nossas feridas, das nossas crenças limitantes, dos traumas de infância, de coisas que a gente vem carregando no nosso DNA de crença familiar. Então, assim, essa relação com não alcançar aquilo que a gente quer tem muito a ver com aquilo que está sobrecarregado no nosso campo emocional. E aí eu fiz um vídeo só falando de ferramentas, de como a gente não precisa explodir, de como a gente não precisa esperar isso vir para fora e que a gente pode fazer um movimento terapêutico com nós mesmos, de começar a trazer esses pensamentos, esses sentimentos, né? Esses bloqueios através de escrita, começar a escrever aquilo que a gente vê dentro né, quando você tiver um sentimento de raiva, de tristeza, de dor, de explosão, de angústia, se você estivesse sentindo que você não merece aquilo, que de repente identificou que você tem um pensamento que dinheiro é errado, comece a escrever. Eu tiro isso da minha vida, eu tiro isso da minha vida, e começa a trazer do inconsciente, da sombra do inconsciente, à luz de forma consciente, para que aquilo para que você possa esvaziar, para que em algum momento aquilo que contém dentro do seu campo emocional não seja um empecilho para a sua manifestação. Porque depois que você focou seu pensamento, seu campo emocional está ali equilibrado, não está toda hora explodindo coisa, você já esvaziou seu conteúdo pesado dali, e seu campo emocional está numa vibração boa, as coisas começam a acontecer, tendem a acontecer. E aí depois você tem que para plasmar no físico, também usar da energia etérica, da força vital. É importante que a gente mantenha a nossa força vital para tudo que a gente quiser manifestar, inclusive isso é representado quando a gente vai para fora, vai trabalhar, quando a gente está em ação, a gente está usando a nossa força vital para que a gente consiga manifestar as coisas na nossa vida. Então, assim, entendem como que às vezes o que impede a gente, o que está sabotando a nossa vida da gente alcançar o que a gente quer, são muitas vezes esses desarranjos dentro do nosso corpo. Primeiro, se você tiver inconsciente, pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo e sobre a sua vida. Depois, você chega lá na sua camada do emocional, sente 30 segundos na sua imaginação, mas passa o resto do dia achando que aquilo é uma coisa errada, que aquilo não é bom, que você tem uma crença que está incrustada lá no seu campo emocional há muitos anos. Então, assim, esses são os dois principais aspectos, né, que eu acho que são muito importantes na lei da atração. Então tá, você trouxe o problema, mas e aí, como que resolve? Então eu sugeri aqui esse exercício, mais uma vez, que eu já tinha falado, para a gente trabalhar de forma consciente o campo emocional.
ir fazendo esse exercício da escrita, de ir tirando, trazendo à tona, trazendo a fisicalidade, né? Quando você escreve, aquilo está plasmado no físico. E agora, gente, eu vou fazer uma outra sugestão, que é a seguinte. É muito difícil, na minha opinião, sustentar esse pensamento do eu mereço essa casa, eu consigo me enxergar. Isso assim, às vezes você faz um exercício de mentalização que dura fração de segundos, porque ele não é real ainda, você não tem aquilo de forma palpável na sua vida. Mas a sensação, a energia que a gente está querendo atingir aqui é a energia de prosperidade, né? Essa vibração que o nosso campo atrai a prosperidade, que a gente esteja numa alta vibração para que essa energia volte. E aí, para mim, uma das melhores formas de realizar isso não é ficar imaginando o que eu teria, o que seria bom e como eu me sentiria. Maravilhoso se você conseguir fazer esse exercício e não bloquear ele depois. Mas se você ainda não está nessa fase do não bloquear por conteúdo emocional inconsciente, a sugestão aqui é a seguinte: faça o exercício de olhar e agradecer aquilo que você tem na sua vida hoje. O que eu posso ser grato? O que eu tenho na minha vida hoje que eu olho e reconheço prosperidade? Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Ah, TT, mas como assim prosperidade? Prosperidade financeira. Prosperidade é quando a gente realiza alguma coisa que nós gostaríamos, independente de ser financeiro ou não. Então, assim, eu consigo ver que para mim a prosperidade, eu citei isso num vídeo, trabalhar do lado do meu cachorrinho, isso é prosperidade. Em outro momento da minha vida não tinha isso, hoje eu tenho. Era uma coisa que eu queria, eu alcancei. Não tem a ver com dinheiro, mas eu fico muito feliz com isso. Eu amo o lugar onde eu estou morando hoje. Eu consigo ver prosperidade. É o lugar que eu imaginei? É aquela casa de, sei lá, 5, 6 milhões de dólares? Não é. Mas eu consigo amar o lugar que eu estou hoje e ficar extremamente feliz com ele? Sim. Eu consigo amar minhas plantas e achar cada uma delas lindas, assim, e o ambiente da minha casa aconchegante, assim. Então, assim, eu consigo ver que eu tenho uma família maravilhosa que me apoia, eu consigo ver que eu tenho amigos verdadeiros. E a história aqui é sentir isso no campo de vibração. O que eu já alcancei? Porque imaginar o que você não alcançou passa muito rápido. Mas se você fizer um exercício diário do que você alcançou e vibrar nisso, quais são os momentos que você já teve de felicidade? O que você sente que você já é próspero? E não o que eu gostaria de ser, porque eu gostaria a falta. É o que eu não tenho. Eu gostaria a falta, eu tô vibrando no baixo. Na hora que eu tô grato, na hora que eu me sinto próspero, que eu reconheço aquilo que eu tenho, eu tô vibrando numa vibração muito maior, numa vibração superior. E, gente, a lei da atração é o seu campo que atrai. Na hora que a gente está em vibração de prosperidade, é vibração de prosperidade. Não interessa se é porque eu trabalho com meu cachorro ou se eu tenho uma casa de 5 milhões, a energia é a mesma. É a vibração que eu entro pela gratidão, pelo amor, pela energia, pela felicidade, que eu consigo sentir. Eu, Maria Tereza, acho muito mais fácil sentir gratidão, sentir amor e colocar presença, de viver com isso ao longo do dia, apreciando as coisas que eu já tenho, apreciando as coisas que eu vejo no meu dia a dia, apreciando as amizades que eu tenho, as pessoas com que eu converso, aquilo que chega de bom no meu dia. Então, assim, é um exercício de expandir a alma e criar esse campo vibracional propício. Não que você tenha que deixar de focar, muito pelo contrário, foque. Agora, coloque o seu campo vibracional de atração, mantenha um campo vibracional na sua vida que fique muito mais fácil de você realizar isso, porque você está ali, no emocional já equilibrado. Porque você está criando um ambiente fértil para que as coisas venham na sua vida, não é atração? Então eu não estou aqui, ao invés de passar
5 minutos do meu dia focado numa coisa que eu gostaria que acontecesse, foco como que eu gostaria que acontecesse, eu consigo viver, sei lá, 12 horas no meu dia feliz no ambiente que eu tô. É mais forte, é mais sólido, tem mais embasamento eu conseguir enxergar aquilo que eu sou, ao invés de eu ficar 12 horas do meu dia, não, eu não tenho. Ou eu não posso ter. Então, assim, é uma listinha, sabe? Da mesma forma que a gente faz, e assim, de forma nenhuma eu tô contradizendo a teoria da lei da atração. Eu só acho que a gente tem que prestar atenção muito nessa parte emocional, porque ela bloqueia o efeito da lei da atração, e quando a gente trabalha conscientemente para que esses desbloqueios sejam feitos, para que esse corpo seja limpo e para que a gente consiga se sentir mais ancorado diariamente na energia positiva, é muito mais fácil que as coisas que a gente quer se realizem na nossa vida, que a prosperidade venha, que a abundância venha. Essa história de cura interior, e quando eu falei que isso é uma grande dor, é uma grande dor de muita gente. Mas um dos caminhos, e um dos caminhos saudáveis para isso, é começar a reconhecer o que a gente pode ser grato e a prosperidade que nós já temos na nossa vida. A saúde que eu tenho, sabe? A gente fica parecendo, eu sei que a gente escuta muito isso por aí, gente, mas isso é real. Quantas pessoas não têm saúde no mundo hoje? Sabe? Não tem condição física, às vezes, de se deslocar. Não tem o que comer, não tem o que beber. Isso tudo é prosperidade. Isso é prosperidade. Sabe? Você tem um teto sobre sua cabeça, uma casa. Isso tudo é razão pra gente ser grato. Sabe? Não levar as coisas assim como se todo mundo tivesse. Não tem. Nós, assim, podemos ser muito gratos e vibrar nessa energia de gratidão pelo que a gente já conquistou. Conquistaremos mais. É errado querer mais de jeito nenhum. Queira mais. Mas não fique vibrando na falta do que você ainda não conseguiu. Vibre na gratidão daquilo que você já tem.